e hoje a gente vai conversar sobre mordomia do corpo. Mordomia do corpo. É uma frase estranha, é um termo estranho, se você não está acostumado a ter uma caminhada de leitura da Escritura, da Bíblia. Mordomia do corpo. Quando a gente fala de mordomia do corpo, a gente fala sobre uma consequência da gente entender que Deus é o Criador de todas as coisas. Se Deus é o Criador de todas as coisas, se Ele nos criou à sua imagem e semelhança, e o propósito de Deus é que a gente viva buscando a sua vontade, para a glória do seu nome, a Bíblia vai nos ensinar que Deus ele se importa conosco de forma integral. Deus não se importa apenas com a nossa alma, apenas com o nosso espírito. Deus não se importa apenas com a nossa mente. Deus não se importa apenas com o nosso corpo. Ele se importa conosco de uma forma integral. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento a gente vai perceber isso, que quando Deus age em favor do povo, Ele age em favor do povo. Ele não vai à busca da alma, tentando trazer a mente, protegendo apenas o corpo. Para nós cristãos, então, mordomia do corpo é um tema que é consequência do nosso entendimento de quem Deus é para a gente e o que Ele espera de nós. Se Deus, então, Ele nos ama de forma integral, e a Bíblia diz que Ele nos redime de forma integral, a gente vai já ver isso, nós entendemos, então, que nós devemos cuidar também do nosso corpo, para que Ele se alegre em nós. Então, por exemplo, se a gente olhar apenas no caráter da religião, a gente vai dizer assim: Deus se agrada de mim quando eu vou para a igreja, Deus se agrada de mim quando eu oro, Deus se agrada de mim quando eu leio a Bíblia. Isso também é verdade, mas a Escritura vai dizer que a vida com Deus é muito mais do que o ambiente religioso. A vida com Deus é muito mais do que essas questões ligadas à religião. A Bíblia vai dizer que no nosso dia a dia Deus tem expectativas a nosso respeito. Ele tem expectativa como eu trato o outro, Ele tem expectativa quando eu trabalho para o meu patrão, Ele tem expectativa quando eu sou o patrão e me relaciono com os meus funcionários, Ele tem expectativa como eu me comporto com o meu vizinho, como eu lido com dinheiro, como eu entendo, a minha relação com o sexo oposto. Então a Bíblia vai nos mostrar que Deus se importa com a vida da gente. Sendo assim, mordomo é aquele que entende que o seu corpo não é de sua propriedade, mas ele vem como bênção de Deus para que a gente possa viver segundo a sua vontade. Então, a gente administra o nosso corpo para que, fazendo o que Deus ele instrui na Escritura, ele seja glorificado. Um mordomo é um cuidador. Um mordomo é aquele que administra algo de alguém. Quando a gente entende que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e que Deus nos redimiu em Cristo para o louvor da sua glória, então a gente entende que o que nós temos, o que nós recebemos de Deus, o que nós somos, deve ser administrado com responsabilidade. Bom, sendo assim, eu gostaria de ler alguns versículos para vocês enquanto a gente vai batendo um papo, certo? Lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, a Bíblia diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu,
sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então, quando a gente abre a Bíblia, logo no início da Escritura, ali no livro de Gênesis, nós vamos entender que Deus é o Criador do nosso corpo. Quando Deus criou Adão e Eva à sua imagem e semelhança, e deu a eles a capacidade de reproduzirem, Ele então nos cria, Ele cria o nosso próprio corpo. Quando a gente então faz essa colocação, a gente pode perceber que nós, como pessoas integrais, nós temos um lado espiritual e um lado material. A Escritura, ela não vai separar essas duas coisas. Deus nos olha como um ser integral. Mas muitas pessoas cuidam até bem da sua vida espiritual, mas não cuidam da sua vida material. As pessoas até mantêm algum tipo de relação com Deus, visitam ou frequentam alguma igreja, leem a Bíblia, oram, mas não têm cuidado com a sua própria saúde. Então, o primeiro princípio sobre mordomia do corpo, ele surge do fato de que nós fomos criados por Deus, que o nosso corpo foi criado por Deus. Lá no Salmo 139, salmo que foi citado pela diretora Rosana, o salmista vai dizer o seguinte, Salmo 139: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me levanto e quando me sento. De longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se fizer a minha cama na sepultura, lá também estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu Te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos diante de Ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os Teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. O Salmo 139 vai nos lembrar que Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, que Deus é onipotente, que Ele nos fez, Ele pode fazer todas as coisas. Ele é onipresente, o Deus está presente, a gente não pode se ausentar da presença dEle. O salmista, ele se admira quando pensa que Deus já conhecia ele quando ele estava ali, dentro do ventre da mãe dele. Bem, segunda-feira da semana passada, a minha esposa, ela ligou para mim, dizendo que tinha suspeita de estar grávida, tinha feito o exame e tinha descoberto, então, por meio do exame, que ela estava grávida pela terceira vez.
nós não planejamos, não foi pensado. A gente já estava satisfeito com 2 meninas, mas aí Deus quis, veio, a gente ficou assustado, porque um filho muda tudo, mas ao mesmo tempo feliz. Quando foi quinta-feira, eu estava aqui na igreja, minha esposa ligou, dizendo que tinha chegado do trabalho e que estava sangrando muito. A gravidez da nossa primeira filha foi muito difícil. A minha esposa teve um descolamento de placenta muito grande, 80% da placenta dela descolou do útero, e os médicos até hoje dizem que o nascimento da minha filha, ele foi um milagre, porque humanamente falando não dava para ser sustentada a gravidez. Foi uma gravidez de muito sofrimento, porque de vez em quando ela sangrava e a gente corria para o hospital. Minha primeira filha nasceu prematura por conta disso, graças a Deus está bem. Então quando ela me ligou dizendo que estava indo para o hospital, eu gelei aqui, saí correndo atrás dela. Encontrei ela no hospital, a gente esperou ser atendido pelo médico, depois teve que esperar fazer um ultrassom. Quando o médico passou o ultrassom, aí a gente escutou tum, 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 tum. Meu filho ou filha, a gente não sabe ainda, está com 6 semanas e alguns dias, do tamanho de um grão de feijão, 4 centímetros e alguma coisa, pequeno, maior talvez um pouquinho. Não dava nem para discernir na imagem do ultrassom, mas o coração já batia. Deus, por sua bondade, permitiu que ele continuasse. Ela teve outro descolamento de placenta, está em casa, né, tendo que ficar em repouso, tomando medicação, mas está bem. Eu me lembrei imediatamente desse versículo, porque é uma substância informe, mas eu descansei porque Deus o conhece, Deus já sabe, é Deus quem nos forma. Então, quando a gente fala sobre mordomia do corpo, nós nos lembramos, em primeiro lugar, que Deus é o Criador do nosso corpo, e porque Deus nos criou, Ele então tem expectativas para nós, também com relação ao cuidado com o nosso corpo. A segunda coisa importante sobre mordomia do corpo, ela vem do fato de que a Bíblia, ela é uma história de redenção. Se você ler de Gênesis até Apocalipse, existe em toda a Escritura um tema maior, é o tema da cruz, a necessidade de um sacrifício para perdão de pecados. A Bíblia fala que, por mais que nós nos esforcemos e façamos coisas boas, isso não satisfaz as exigências de Deus diante da culpa do nosso pecado. De tal forma que foi necessário que Deus enviasse o seu Filho para que morresse na cruz por nós. Jesus, quando morre na cruz, ele nos substitui. E quando então a Bíblia fala sobre o sacrifício na cruz, a Bíblia está dizendo assim: olha, Deus te ama de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu também pelo nosso corpo, não apenas pela nossa alma. Às vezes você vai visitar uma igreja evangélica, aí o pregador diz assim: alguma alma essa noite, alguma alma, né? Como se só tivesse fantasma no meio do povo, né? A expressão ela não é muito bem usada, porque Deus ali, Ele quer ter um encontro com você como pessoa. Cristo morreu por você como pessoa. Então a Bíblia vai dizer isso, que a redenção é uma obra completa, que também vai acontecer no nosso corpo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo diz o seguinte, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 54.
Eis que eu lhe digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Paulo vai ensinar ali no final da primeira carta aos Coríntios que um dia o mesmo Jesus que veio e que voltou para o Pai vai voltar pela segunda vez. Esse é aquele dia que a gente costuma ouvir falar sobre o dia do juízo final. Diz a Bíblia que aqueles que estiverem mortos no Senhor serão chamados por Ele, ressuscitarão, terão seus corpos transformados e irão para junto de Deus. Os vivos serão chamados, os corpos transformados irão para junto de Deus. Quer dizer, nós cuidamos do nosso corpo primeiro porque Deus nos criou, segundo porque quando Ele nos redimiu de forma integral. E um dia, de forma integral, estaremos diante dEle para sempre. A terceira coisa que é importante, a gente caminhando para o fim, sobre mordomia do corpo, é que a Bíblia vai dizer que para aqueles que nasceram de novo, o corpo, ele também é a morada de Deus. Quando alguém nasce de novo, segundo a Escritura, a Bíblia vai dizer que Deus coloca o Espírito Santo dele dentro dessa pessoa. Quer dizer que onde a gente vai, Deus vai com a gente. Por isso que a gente também deve cuidar do corpo, porque o corpo é um templo, habitação daqueles de Deus, daqueles que nasceram de novo. Isso vai estar lá em 1 Pedro 2,9, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua luz. E 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifique a Deus com o seu próprio corpo. Quer dizer que o cristão que teme a Deus, ele se importa também com o cuidado do seu próprio corpo, porque entende o que a Escritura diz, que o seu corpo agora é a habitação do Espírito Santo de Deus. O quarto ponto que eu gostaria de falar com vocês sobre a questão de mordomia do corpo, é que a mordomia do corpo faz parte da vida cristã. Ainda na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, verso 31, Paulo diz assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. E nós devemos viver dentro do nosso dia a dia, cuidando do nosso corpo e evitando coisas que sejam prejudiciais a ele e que tragam glória a Deus. Lá em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 1, ele diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional. Então, se você
leva Deus em consideração, se você pensa em Deus, se você tem a expectativa de que você tenha um relacionamento com Deus, se você se importa com o que Deus pensa acerca de nós e o que Ele quer de nós, esse é um tema que também você tem que entender a importância. A gente alimenta a alma, mas também a gente alimenta o corpo. A gente cuida da alma, mas também a gente cuida do corpo. A gente se prepara para o grande dia, cuidando da gente, em todas as áreas da vida. A hipocrisia, a gente dizer que teme a Deus e viver de forma nociva. Nós estamos numa época que muita gente está se cuidando um pouco mais do que antigamente, por conta do Covid. As pessoas estão se preocupando, né? Lavar as mãos, alimentação, prática, né, de alguma atividade esportiva, de alguma coisa que ajude a saúde. A gente pensa mais, porque os médicos estão dizendo, quanto melhor você tiver, se você contrair a doença, mais resistência você vai ter. E não adianta a gente cuidar apenas de uma parte da vida e negligenciar a outra. A gente tem que cuidar de tudo. A gente tem que cuidar do corpo, a gente tem que cuidar da mente, a gente tem que cuidar do espírito. Porque Deus olha para nós e só vê uma coisa, mas nós temos que cuidar dessas três partes que nos são caras, né, no nosso dia a dia. Porque é assim que Deus quer que a gente também se cuide para que Ele seja glorificado. Vamos curvar as cabeças e vamos orar? Senhor, obrigado por esse momento de reflexão, que possamos então pensar, Senhor, que a maior motivação que nós temos para termos uma vida saudável é o fato de que Tu nos criou para a Tua própria glória. Nos ajuda, Senhor, a administrarmos a nossa saúde, a cuidarmos do nosso corpo, para que o Teu nome seja engrandecido. Assim, gratos te oramos, que Tu visites cada uma das famílias aqui representadas, que Tu possas levar a cada um pão de cada dia e ajudá-lo nas suas lutas e dificuldades. E que assim seja, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém.